Bem-vindos todos aos 60 Olhares sobre Brasília. Enquanto a gente aguarda o Graco. Bom, o projeto é um projeto que já está ficando bem conhecido, mas não custa a gente contar para as pessoas como ele acontece. O projeto ele busca requalificar, ressignificar essencialmente a cidade de Brasília em seus 60 anos. Deixa eu me acomodar melhor aqui. A cidade, ela, em seu aniversário, já precisa ter mais histórias para contar, ela tem mais histórias para contar. E dentro de todas essas histórias encontra-se a Camelo Bike Tour, que é do nosso querido Graco. Bem-vindos todos. Olá, Selene. Olá, Elis. Olá, André. Danilo. Paraboloide, o povo da empresa está assistindo. Olá! E, bom, mais uns minutinhos, Graco já entra. Vou avisá-lo aqui que estou no ar. Pronto. Certamente ele já consegue entrar rapidinho. Pessoal, ressignificar é uma palavra importante, a gente usa muito no patrimônio quando queremos contar uma nova história. Brasília é uma cidade que não tem histórias para serem esquecidas, muito pelo contrário. Mas a cidade, em sua essência, tem ressignificação, tem história e memória. O Graco, ele foi chamado hoje, então, para fazer conosco essa vivência toda, né, essa live, porque ele é um arquiteto urbanista formado pela UNB. Ele também, pela UNB, é turismólogo, né? Ele trabalha, mexe, é especialista, né, em gestão de negócios em turismo. E cá está ele. Deixa eu colocar ele aqui. Começa de novo, hein? Assim que ele entrar, para ele poder estar junto e falar conosco. Olá! Tô virado para você, tá certo. Você está virado de lado. Agora eu Peraí, estou vendo toda a parte de trabalho da casa. peraí que eu vou virar, peraí. Tá bom. Pronto. Bem-vindo, Graco. Eu que Adorei a agradeço, parede. eu que agradeço. Ó, muito bem-vindo, né? Estava explicando. O projeto 60 Olhares sobre Brasília visa ressignificar a cidade de Brasília nos 60 anos da cidade e como é importante a gente ter novas histórias, né, para a cidade. A cidade é uma cidade que é não só patrimônio cultural da humanidade, como também cidade criativa e em design, e uma cidade que nasceu turística, né? Ao longo do processo de construção de Brasília, uma coisa que acontecia era virem pessoas para conhecer a construção da nova capital. Já era turismo, né? Turismo, para quem não sabe, acontece com quem mora na cidade, então quem mora em Brasília também é turista, e sim, tem que percorrer a sua própria cidade, conhecer, e quem vem de fora, porque a gente associa sempre a quem está viajando ou quem vem de fora. E turismo é muito mais que isso, né? Existem turismos diferenciados e tudo mais. O Graco é formado pela UNB desde 92 em arquitetura e urbanismo e pelo Centro de Excelência de Turismo em Gestão de Negócios de Turismo, pelo CET da UNB. Também pelo UniCeub, é formado em Direito Urbanístico e Regulação Ambiental. Ele trabalha com planejamento urbano já tem um tempão, né, Graco? Já. Muito, 17 muito anos. tempo. Pois é, são pouquíssimo, né? 17 anos trabalhando com a cidade. Muito bem, diga-se de passagem. E é sócio, junto com a belíssima esposa dele, a Fabiana, pais do... Como é que chama o Hã? pequenino? Pais do Joaquim. Vai de Joca. Joaquim. Isso. Joca. Joca também, meu apelido pro meu pai era Joca, não tem nada a ver, né? Mas era o mesmo apelido. E, enfim, né? A Camelo Bike Tour foi a primeira agência de cicloturismo urbano de Brasília, inspirada em muito estudo, muito trabalho, muita percepção sobre aquele mote maior que é trazer modernização para as cidades e sustentabilidade, que é uma coisa que a gente vem buscando ao longo de meados do século XX até hoje, né? E a bicicleta, ela é um modal, para quem não é da nossa área, o modal é um modo de transporte dos mais sustentáveis, se não o mais sustentável,
tirando a própria perna das pessoas, né? E comentávamos agora como é importante que várias pessoas possam usufruir desse método de transporte que é a bicicleta, né? Enfim, Graco, bem-vindo. A bicicleta, além de ser sustentável, é um grito nosso e de muitos urbanistas por aí, né? E ela está amparada por lei, né? Esse uso das ciclovias, a criação de novas ciclovias, se eu não me engano, é 12.587, dentre outras, que falam sobre esse modal e a importância do ciclismo, da criação de ciclovias, ciclofaixas e tudo mais. Outros países no mundo já fazem isso, Holanda, China, França, há vários. Eu lembro de muitos amigos a vida toda comentando, enquanto o Brasil ainda estava engatinhando nisso, que de Maryland para Washington iam trabalhar de bicicleta, que na Holanda todo mundo trabalhava de bicicleta. Você chegava na casa das pessoas em Paris, tem lá o lugarzinho para você encaixar a bicicleta, quase que na entrada da porta em alguns locais. Então, a bicicleta é... Bogotá, né? Bogotá aqui do lado também. Bogotá, do ladíssimo, também um puta exemplo. Graco, é com você, a live é sua, tá? Então, obrigada por ter aceito. E uma pergunta para a gente puxar tudo isso, dentre muitas que a gente já tem. Como foi a criação da Camelo Bike Tour? Camelo, para quem não sabe, aqui em Brasília é a forma como a gente chama bicicleta, né? Inclusive está na música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, né? Que a menina foi de moto e o menino foi de camelo. Então muita gente deve saber. Não sabe. Camelo é o jeito que a gente chama de a bicicleta, não de magrela. Ainda está em voga, mas camelo é o jeito que a gente sempre chamou por aqui. E vamos falar um negócio para começar, né? A gente estava comentando que no pós-Covid, muitas cidades do mundo têm entendido que a bicicleta é a solução mais viável e tem feito muitos incrementos no urbanismo, nas áreas urbanas, para que aconteça essa possibilidade das pessoas utilizarem mais a bicicleta. Então eu começo com essa pergunta. Sabendo que a bicicleta é o meio mais sustentável, é saudável, quem não pode a rede dele? Deixa eu avisar ele por aqui pelo WhatsApp. Voltou. Você tinha saído, que susto. Esqueci de falar uma coisa importante. Que o Graco está com um projeto muito bonito, que é o Free Bike Tour, que depois ele mostra pra gente, fala um pouquinho. Que, enfim, a ideia eu trabalho também com a área do turismo, né? Sou conselheira no Condetur daqui de Brasília, da Setur daqui. E a gente sabe que o turismo, além de tudo, é o que alavanca nações inteiras, né? Espanha que o diga. Então, vamos começar primeiro por essa coisa importante. No pós-Covid, como é que fica a bicicleta no mundo? O que será que a gente pode fazer por aqui? Pois é. Pode se apresentar para o pessoal, mandar beijo e começa. Eu mando um abraço. Primeiro, te agradecer pelo convite. Imagina, eu que agradeço. A Parabolade por ter feito, tá implementando essa coisa dos 60 olhares, que é um projeto bem bacana. Legal. E eu achei muito bacana como você se reinventou, porque no ápice do projeto, no ápice do aniversário de Brasília, 60 anos, todo mundo foi pego de surpresa, mas você se reinventou muito rápido. Você sacou essa sacada das lives, é ótima, parabéns. Obrigada. Então é isso. E eu estou muito honrado, porque outro dia eu vi aqui o Danilo Barbosa, que é um mestre. Foi. Né? O autor das placas de Brasília, da sinalização. Nosso grande mestre Danilo. Ele é muito. Você chegou a ter aula com ele? Eu fui, além de ter aula com ele, eu fui colega dele de repartição, exato. Somos muito gostoso. Muito legal. Então eu vou começar por aí. Eu sou servidor público também, trabalho com planejamento urbano, sou concursado, e dentro do trabalho de planejamento urbano, a gente percebeu, ia acontecer a Copa do Mundo, isso acho que era em 2012, a Copa ia ser daí 2 anos, a gente percebeu
que tinha que fazer, tinha vários projetos, tinha verba para fazer projetos. Um deles era o projeto cicloviário, não dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, que cuidou da implantação. Então, os projetos já chegaram das ciclovias. Então, das ciclovias no plano piloto, principalmente as do plano piloto, em primeiro momento, que era coisa emergencial para a Copa do Mundo. Então, quando aqueles projetos chegaram, a gente eu cuidava da área tombada e essa era a intervenção maior. Então a gente teve que dar pitaco, fazer sugestões, e foi quando me ocorreu a ideia da Camelo. Eu já tinha muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar turismo, eu tinha tido a ideia de juntar turismo e arquitetura, Legal. mas eu não sabia como. Mas porque eu gostava da ideia de movimentar, levar o conhecimento da cidade para as outras pessoas. E de repente eu estava vendo as pranchas com os projetos e foi aí que deu um estalo. Eu falei, é aqui, eu vou sugerir fazer esses estudos para que viabilizasse mostrar a cidade de bicicleta. Porque a bicicleta, a cidade é plana, a cidade é acessível, do ponto de vista Pois é. das altimetrias, né? Então, eu comecei a desenhar, fazer esse desenho desse negócio, e a minha parceira, minha mulher, minha esposa, que é a pessoa que sem ela não teria conseguido, porque Bacana. são, são as pessoas que, na verdade, se juntam e implementam. Quando um desiste, o outro empurra e por aí vai. Então, a gente, antes da Copa, então, a Gostei gente disso. pegou as bicicletas, a gente tinha duas bicicletas. A gente tinha uma bicicleta, aí eu comprei mais uma, a gente alugou. Eu lembro que fizemos assim alguns percursos para fazer testes e ver se dava certo. E aí fomos até atrás do Sebrae. É outro nome que eu não posso esquecer, é o Sebrae, que ajudou demais. O Sebrae é Sebrae, fantástico, né? o Sebrae DF é fantástico, né? Nós temos muita Então, sorte das pessoas que estão lá. São muito bons. demais, demais. Gosto muito da Natália. Sim. E na Natália eu conheci a Marta Pod, que é outra craque do turismo. Então, assim, a gente foi. O Sebrae nos facilitou consultores, esses consultores, um deles, o Adriano, me ajudou a formatar o negócio. Então, a gente Legal. formatou o negócio e ele me disse assim um dia: Ó, você não vai ficar rico com isso. Eu falei, mas eu não quero ficar. Mas sim, o negócio parece ser sustentável e vamos para frente. Então a gente Muito desenhou um bom. negócio e a gente começou a fazer a validação dele. A validação foi chamamos então, eu chamei colegas, aluguei bicicletas Legal. e eu Botou o fazia pessoal para alguns testes. testar. Isso, fizemos testes, e Muito aí os bom. testes começaram a aparecer resultados. Olha, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Então é muito comum a pessoa falar assim, hoje, né? Por exemplo, eu sempre me lembro do teste, de uma parte do teste, quando alguém hoje me pergunta assim, eu posso ir na minha bicicleta? Não, infelizmente não pode, porque a sua bicicleta não está Não está preparada, né? pronta. As nossas estão revisadas 2 vezes por semana, há uma revisão com o mecânico 2 vezes por semana. Então, com isso você Muito bom. consegue ter uma bicicleta que não vai dar problema, minimizar a chance de dar algum problema. Exato. Então, porque nos testes aconteciam isso, a pessoa vinha com a bicicleta dele, e daí a pouco a corrente saía, Soltava todo mundo tinha que correia. parar. Quem anda de bicicleta sabe. Solta a correia, aí o Exato, cara tem que ficar carregando, aí todo mundo para, aí exato, começa. exato. É. Então esses acidentes acontecem, mas é muito raro. E hoje a gente tem um Uhum. protocolo para fugir deles, né, para resolver. Muito Mas, bom. então, essa fase da validação, pegar o testemunho dessas pessoas que são colegas e que foram os amigos mais próximos, e eu falava, olha, eu preciso que vocês sejam absolutamente críticos, né? Então, a hora da validação, a pessoa tem que ser cruel, ó, não gostei disso, vocês têm que fazer assim, tem que fazer assado. E aí a gente chegou a formatar, e aí, durante muito tempo, muitos anos, a gente levava as bicicletas para um local, era só aos sábados ou aos domingos, não tinha público para sábado e domingo, era só aos finais de semana. Eu levava as Muito bicicletas para legal. um ponto perto do eixo monumental,
as bicicletas contadas, todas elas eram dobráveis para caber no carro que a gente tinha. Então, levava as bicicletas e levava uma hora, para você ter ideia, Angelina, levava uma hora para botar as bicicletas no carro, Meu Deus. para chegar lá no local e andar durante 3 horas e levava mais uma hora para guardar as bicicletas. Então era um trabalho de Que 5 horas. loucura. Mas era um teste, e aquilo que a gente acreditava, eu e Fabiana acreditávamos que aquilo ia dar certo. Isso é bom. E a Então, gente, quando está quando. fazendo os testes, né, a gente tem que primeiro acreditar muito, a gente tem que ter certeza disso e não cair o que você falou. Você e a Fabiana foram se empurrando, que bom, porque vocês têm um produto Isso. de turismo e arquitetura e cultura muito importante. Já comentaram, inclusive, aqui, né? Botaram que você tem aqui, ó. Graco, top criativo, Camel Bike Tour, promove a arquitetura, cultura e acolhe turistas e brasilienses. Certeza, isso aí não precisa nem, né? Faço suas as minhas palavras, é isso mesmo. É isso aí. A gente tem orgulho de ter feito aqui eu não tenho o dado do ano passado de cabeça, mas do ano e foi maior, com certeza do ano passado foi maior. Mas do ano Legal. retrasado, no final do ano, a gente tinha andado 5.000 quilômetros. O total, Que juntando todas as bacana, pessoas, todo mundo, todos os turistas que andaram conosco durante o ano de, muito de legal, 2018, deram mais de 5.000 quilômetros. E isso aqui em muito Brasília. A legal. gente não faz o turismo De de aventura, essa fazenda, coisa de toda, aventura, né? não. É o turismo arquitetônico, é o turismo, cicloturismo É urbano. urbano. Eu gosto sempre de homenagear uma pessoa que me ajudou muito e que é um amigo até hoje. Ele é o Gustavo, da Curitibike. O Ah, Gustavo, legal. quando eu estava pesquisando o negócio, eu fui até o Gustavo, lá no sul, em Curitiba, e vi, ele abriu, vamos dizer assim, a empresa dele, mostrou com muita gentileza, e eu tenho que ser agradecido a ele. Mostrou a Legal. empresa, explicou coisas que eu sei até hoje, gravei para mim. Ele falou: você faça assim, não faça assado. E isso foi uma coisa bem bacana. Eu tenho ele como um guru até hoje. E ele começou um negócio lá, chama Curitibike. Ela faz parte de uma rede, eu tenho que falar dessa rede também. Nós temos uma Legal. rede chama Rede Bike Tour Brasil. Nós temos Que legal. colegas, principalmente no Nordeste, mas começa lá do Sul, São Paulo, Rio, o Fábio do Pedalentos, o pessoal do Bike Tour São Paulo. São Muito empresas legal. que fazem o que a gente faz aqui em Brasília e também fazem com excelência. Alugam bicicleta, tem gente que só faz na orla, porque trabalha na orla, né? Legal. Então, tem várias empresas bem bacanas, com um nível de qualidade que você geralmente não imagina, assim, a gente conseguiu amealhar, né? Não é tão difícil com a internet você descobrir essas pessoas. Então, muitas vezes a gente nem se conhece pessoalmente, muitos de nós, mas a gente tem uma rede, uma Uma afinidade. rede enorme. A Laursa, em Recife, faz com as bicicletas as bicicletas compartilhadas. Eles não têm nem bicicletas, eles fazem o turismo com as bicicletas compartilhadas. Olha que legal, né? Não tem Muito despesa com, bacana. com mecânica, com aluguel, e é um trabalho fantástico. Eles atendem também várias línguas, vários idiomas, e isso é bacana. Legal. Então a gente está conseguindo fazer um trabalho diferente. Quando a coisa começou a aumentar, coincidentemente, o Joaquim ia nascer. Então eu percebi que eu precisava deixar de ser Bonitinho. guia. Eu era guia, eu Pois estudei para ser é. guia, fiz o curso do Senac, tenho colegas É lá bom até a gente hoje. ressaltar isso para todo mundo, viu, pessoal? Guias têm que ter curso. É contra a lei fazer guiamento sem ter curso. A Vamos gente tem tomar um um pouco de problema aí, isso cuidado. é importante Isso falar nesse é. assunto. Porque você não tem muitos guias, a gente tem Que guias que falam têm, muitas línguas, né? A que gente vê um são, monte de problema. e que, além de falar muitas línguas, que consigam andar de bicicleta. Então você Pois é. tem um problema. Tá aí uma dica, né? Tá precisando de guia de turismo, mais guias. A gente tem alguns guias, eu tenho guias como
O Juan Hermida, você deve conhecer, é um Uhum. dos um guia fantástico aqui em Brasília, entre vários que a gente tem aqui em Brasília. Pois é. O Juan Hermida é um guia credenciado que trabalha para nós. A gente tem alguns outros guias que são muito bons também. E eu estou falando só do Juan, mas tem outros. E a gente descobriu talentos em pessoas que não conseguiram fazer curso de guia, porque agora que, se você procurar, Agora que vai retomar, agora que né? vai ter, exato. Pessoal, E dica são boa pessoas também, vai ter talentosíssimas. curso agora, hein? Só não teve E, imediatamente por causa do Covid. O Covid atrasou algumas coisas, mas vai ter curso. Então, acho e que isso é uma coisa que o fiquem. mercado precisa estar É, atento, porque você tem uma necessidade. Eu tenho guias que eu gosto muito, que são que são assim, a gente foi esculpindo, ajudando eles a se descobrirem e são maravilhosos. A gente tem, eu tenho eu gosto muito do critério assim de o guia é muito bom quando ele começa a ser citado no TripAdvisor, né? Então, quase todos os nossos guias são citados no TripAdvisor, o que faz com que a equipe da gente seja muito boa. Eu gosto muito deles, com muito carinho. A gente tem o guia que fica fazendo o que a gente chama de back, é um guia credenciado, observa, é o legal. Erickson. O Erickson, ele faz o back, quando eu tenho um grupo maior de 6 pessoas, 7 pessoas, eu tenho crianças, geralmente eu tenho um guia de back atrás, que é um cara que não vai dar conteúdo, não vai dar informação, mas vai dar a necessária organização do fechamento da fila, atravessar a faixa de Na pedestre, o semáforo, rua. com muita atenção, ele é alto, ele é forte, ele tem disposição. É excelente, é um trabalho fantástico. A gente tem um dos guias que a gente está desenvolvendo, está ainda muito no início, mas a gente está desenvolvendo esse tour, o tour que Brasília, assim, uma das coisas que Brasília tem, que é a escala bucólica, né? Hoje eu posso dizer com todas as letras que sou um meliponicultor. O meliponicultor é um cara que cria abelhas sem ferrão. Eu tenho. Você faz isso, qual que é? A Jataí? Não é Aquela Jataí. pequenininha? Não, Ah, essa é uma das que eu quero ter. eu sou apaixonada. Eu Aqui em tenho. casa tem, se você quiser vir pegar, pode, porque todo mundo tem medo. Não pode, você pode dividir, fazer ela dividir, ela faz uma princesa e e faz uma nova colmeia. Isso é legal. Não Eu sabia. sou um Bom, você que vai meliponicultor, mas fazer isso, você vira. é isso que eu ia falar. Você tem isso em Brasília, você parar com os turistas na Não é frente de uma lindo? árvore, mostrar a eles, ou no chão, né? Muita gente, acho que a maioria das pessoas não sabe que elas estão no chão também. Tem vários, acho que tem mais no chão do que nas Nem árvores. E sabia. você Que parar e legal. mostrar, olha, está tendo uma enxameação, que é quando exatamente está tendo isso. A colmeia está tirando uma abelha princesa, ela vai virar rainha de uma outra colmeia, um outro lugar que está Que preparado. bacana. É fantástico. Brasília Uma tem isso, né? abelha, Dessa natureza Brasília, que tá, isso. tá com a gente, Explicar tá na essa, nossa ima- frente. imagina explicar essa natureza debaixo de uma árvore, comendo ali um lanche no meio de um bike tour, né? Isso é muito bacana e os turistas, Muito legal. principalmente os de fora, quando eu estou falando de fora, eu tô falando dos estrangeiros, assim, eles ficam maravilhados, né? Porque vem uma cidade, capital do país, e eles não têm ideia da área da escala bucólica. Então, quando você anda de Não, bicicleta por aqui, percebe que você está dentro de uma mata, de um cerrado, né? De uma vegetação de cerrado. Isso é fantástico. E aí, a hora que que você bonito. mostra esse bioma onde tem as abelhas, é fantástico. Então, eu tenho que agradecer ao Giuseppe, a Duda, que são guias que gostam disso e que trouxeram isso. Numa conversa, eu falei, nossa, eu gosto disso. E fui lá, fui atrás, fui executar. Isso é uma coisa que a gente vai apresentar. Então é isso. A gente, quando o Joaquim vinha para desembarcar aqui na Terra, a gente então preparou. Eu tenho que também falar da Square, que foi uma loja que ajudou a gente. A gente alugou deixava as bicicletas lá para alugar. Eu já não Legal. precisava transportar as bicicletas. E lá a gente então selecionava algumas bicicletas. Quando os guias chegavam, já pegavam as chaves e levavam os turistas. E foi assim que começou. Hoje a gente já está estabelecido no lugar no Brasil 21, tem uma agência, está fechada por enquanto, está suspensa as atividades. É, faz Mas é parte. isso, foi assim que começou a caminho.
Muito bacana. E o que que você percebe de maior troca, né? Eu estava vendo, eu vejo muitos depoimentos de muitos turistas é, que vêm para Brasília e a primeira coisa que eles percebem é que tem a Bike Tour aqui e a Camelo acho que é a única, né? Não me lembro de outra aqui por Brasília. E Hoje pelo ela, menos é a que mais escutam, né? Enfim, a gente hoje é a única. escuta mais. E o que que você acha mais interessante dessa troca, dessa, dessa, Pois desse é, eu vou te processo dizer. bonito de apresentar a cidade a partir do modal mais sustentável do planeta, tirando as nossas perninhas, e o skate, o patins, mas aí não vamos contar esses dois, né? Não, então eu vou te dizer, eu sou arquiteto, fiz muitos projetos, gosto de urbanismo, mas é a coisa mais gostosa do mundo, para mim, eu me encontrei, porque eu sou um contador de histórias, eu já tinha me Ah, identificado assim com mais tempo, anteriormente, então eu me encontrei nisso, e contar a história, ou preparar essa história, né? As histórias são contadas de vez em quando eu ainda guio, mas contar essas histórias, a história da cidade que é viva, a cidade está, eu costumo dizer que a cidade não é uma você fotografia está na vivo. parede, a cidade está viva, ela está mexendo, ela tá acontecendo, né? Então contar a história da cidade, que é recente, é uma história tão rica, né? Se você falar, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, a gente já estava cheio de índio por aqui, mas em 1500 os portugueses aportam por aqui, e você, 460 anos depois, só você tem encontrado um país formada com o sangue, os cromossomos de portugueses, indígenas, negros, ameríndios. Isso está no nosso cromossomo, né? Como fazer uma cidade, o jeito de fazer, os fazeres e os saberes indígenas, negros e lusitanos, isso está misturado no nosso cromossomo. Contar isso, É parece, muito bonito, alguém pode né? achar assim, mas deve ser repetitivo. Não é repetitivo, e é muito gratificante perceber de uma pessoa que vem de longe falar assim, nossa, eu tive uma aula, você me deu uma aula de história, uma aula de urbanismo, né? Então, a gente tem alguns guias que são, tem um guia que é doutor em arquitetura, então isso é muito bacana, fala francês, fala inglês, a gente Isso é muito atende bom. em 5 idiomas, até em Que 5 idiomas. bacana! Quais É são? bacana. Conta pra gente, pra ficar registrado, pra Português, todo mundo ver inglês, aqui. francês, italiano, Italiano. espanhol. Muito Esses bom. são muito Então, bacana. pessoal, entendam, né? Eu não chamei o Graco aqui à toa, não é só porque ele é um colega que eu admiro muito, não, sabe? Isso também. Porque eu venho acompanhando o trabalho dele todo esse tempo, como urbanista, com a criação da Camelo. É um trabalho muito bonito. É uma coisa que é um produto do turismo, é um produto da arquitetura e da cultura. E ainda tem esse viés bonito, né? Do contar a história. Teve alguém que botou aqui, cantar Eduardo e Mônica no Parque da Cidade. É muito bom. Ou seja, além de tudo, Já que alguém falou nisso, esse é um dos roteiros que a gente está para lançar. Acabando essa coisa da do Covid, pandemia, essa coisa a gente, terrível. a gente deve lançar, chama Eduardo e Mônica. Esse é um Tô roteiro, olha só que dentro. bacana. É um roteiro, Eu tô esse dentro. Agora tem que é um ter roteiro, filme do Godard e tem que terminar com o filminho do Godard à noite, em algum pode ser lugar uma boa refletido ideia. na antena É uma boa cega de um sugestão. prédio, Imagina você tá? passar nos lugares onde Renato Russo morou, onde ele Cantou a trabalhou, música, é no muito Parque da bom. Cidade, e contar essa informação, né? Ouvindo a música que eles cantavam na época que eles cantavam, né? Na década de Muito 80. legal. Então, essa é a ideia, passar na cultura inglesa, onde ele deu aula. É um Que ainda curso está em de 3 pé, anos, sabe? exatamente. É um lugar bem bacana. Certamente vai na colina, Sim, que ele vivia por lá. Então sim. você vê que bonito. E conta pra gente uma das histórias. Por exemplo, qual lugar que você gosta mais?
quando você para e tem uma história para contar. É difícil perguntar isso para uma pessoa que tem paixão por Brasília. É até Olha, maldade perguntar, mas tem vários lugares assim são bem interessantes, mas eu gosto de dois particularmente. E é difícil dizer qual é o melhor. São diferentes, mas tem dimensões arquitetônicas diferentes, urbanísticas diferentes. Um é a área residencial da 308, a área da 107, 108, Igrejinha, a unidade de vizinhança. Eu acho que muito ali gostoso. é uma célula mãe da cidade, vamos dizer assim, ó, essa cidade se diferencia principalmente por este jeito diferente de morar, de viver. Então esse é um lugar e é lindo, é Especial, né? maravilhoso, é um lugar belíssimo, que evoca muita lembrança, e explica muito o jeito de quem inventou a cidade, como é que as pessoas que inventaram a cidade, não só para morar, mas para estudar, como é que eles pensaram a relação das crianças, dos adultos, do comércio, da igreja, né? E o outro lugar que eu gosto muito é o centro da cidade, o setor Muito bom. comercial sul. E aí eu já vou mandar um salve aí pro pessoal no setor, que são Legal, estão parceiros, a gente fazendo tem um trabalho condição. massa. Nossa, demais. E a gente é parceiro Muito legal. nas ideias, nas convicções. Eu queria, um lado meu, queria ter assim, uns 15 anos mais novo, porque eu ia ser parceiro deles de mão na massa, mão na massa, porque Para são com muito isso, bons, você já são é. muito. Fabiana tá aí? Oi, Tá, Fabiana! tá dando as colas aqui. Tá dando Muito as bom. colas. Parceria é isso. O André tá aqui do lado também. São 25 anos dando cola junto. É Que muito bom, que bom. bom. Continuemos Mas é assim isso. por mais 20. Que bom, que bom. Eu acho que os setores centrais da cidade, principalmente no dia de semana, eles mostram uma cidade que a maioria dos brasilienses não conhece. Exato. E aí por isso que muitos brasilienses que fazem o tour se espantam, né? E eu já ouvi várias pessoas falando assim: Nossa, se você não me traz aqui, eu nunca viria aqui, né? Sim, porque não Então ia olha que mesmo, né? interessante. Não ia. E aí e Brasília passam e tem passam nuances assim, e né? passam aí o que, por exemplo, a história do carnaval que acontece hoje, se você olhasse para 7, 8 anos atrás, era inimaginável. Se eu olhasse para minha adolescência, nunca que eu ia falar que ia ter um carnaval como. Nunca, jamais. A gente tem idades quase próximas. Eu sou mais velha que você, mas é mais ou menos por aí, viu? É, a gente olhava para Brasília Observa. alguns anos atrás e não via nada disso. Como era Hoje outro as mundo, pessoas veem outro, o carnaval de né? Brasília, Fica não é? lotado de gente, né? É inacreditável. Me Exato. sinto, assim, exageros à parte, me sinto em Recife. Quando você entra no meio da muvuca, você não Exato. sai mais, você é levado. É E isso muito é uma bonito. ressignificação do setor, uma ressignificação da área importante. Então, o que a gente faz de bicicleta também é isso, guardar as devidas proporções, mas é isso, a gente está mostrando uma área rica da cidade, rica em cultura, uma diversidade cultural enorme existe por ali. Existe a pobreza, existe o que de bom e de ruim tem na sociedade, está por Na ali. cidade. Mas é muito, E mas é é muito isso bacana. mesmo. Eu te respondi. São os dois lugares que me vêm à mente. E observa que eu nem estou falando de catedral, que para mim é o projeto mais bacana do Oscar, para você É praticamente lindo, ver de né? dentro e de fora, né? Mas é É isso. muito bonito. Você mergulha dentro da luz, né? Uma coisa maravilhosa a catedral. Mas ela é muito particular, né? É muito bonito falar do setor comercial sul, por exemplo, né? Que é a área da nossa escala gregária. Quem não sabe, quem está por aí não é de Brasília. Brasília tem 4 escalas, né? E o único lugar que você vai ter um espaço que ao longo do dia vai te lembrar alguma cidade comum, mesmo que não lembre em nada uma cidade comum, mas vai trazer alguma memória, é na escala gregária, que é bem ali, e num espaço específico do setor comercial sul. Porque o bancário, mesmo assim, ainda fica mais vazio ao longo do dia, né? Setor comercial sul, próximo ali da W3 até, né, enfim, sul principalmente, até chegar do outro lado, é uma loucura, né? Ao longo do dia.
à noite a gente tem o que toda cidade tem nas áreas centrais, que é uma grande quantidade de prostituição, pobreza, droga, E a acontece gente por está ali. numa discussão, os arquitetos, os urbanistas, a população de modo geral está discutindo exatamente isso. Por que não ter residência no setor comercial, né, no setor Sim, já tem, a centrais? gente sabe que já tem gente morando ali. Sim, A gente sim, mas por sabe que que não ter tem, isso legalmente, mas tem. por que não ter isso incentivado, sob o ponto de vista de ter áreas? Quando você está morando num lugar desse, no domingo você vai ter que descer para comprar um pão, vai usar. Então a coisa não fica desprotegida, fica habitada, não fica vazia. De noite vai ter gente chegando para uma Exato. festa, para um aniversário. Então É é isso que a gente importante, é precisa. importante. É isso É que a porque o gente grande medo é quebrar um pouco essa questão do patrimônio, né? Porque o patrimônio ele não engessa, ele permite que nós façamos melhorias na cidade. A cidade ela está viva, como você disse agora há pouco. As cidades elas não são seres parados, né? Elas são seres viventes, elas funcionam o tempo todo ganhando novas formas, novas formatações, morfologias diferentes. E a gente tem que entender que em alguns momentos a cidade precisa se reinventar. Mas é um assunto muito delicado, né, Graco? Porque a depender do que a gente fizer, a especulação imobiliária vai ser tão grande que não vai servir para o propósito que a gente pretende. Vai servir para quem tem precisa de dinheiro e, estudo, mais uma vez, né, vão jogar o pessoal por lá isso, para por isso 45, tem, 50 por isso que quilômetros. tem que ter estudo, debate, conversa, isso é Isso. importante. E essas Muito, coisas têm que né? sair. Isso, muito. Isso que eu acho legal. As pessoas aqui em Brasília tendem a confundir, né? Elas entendem que quando elas são chamadas é porque aquilo lá já está definido e é a última discussão que vai existir. Não, não é. A gente sempre vai ter uma, duas, três, 10, 20, As até discussões chegar já numa começaram. solução, né? E já começaram. A gente já tem. O Covid meio que travou tudo, né? Porque daí impossibilita. Imagina fazer pelo Zoom uma audiência pública para falar disso. Isso Né? vai, Fica, vai ter que acontecer em algum momento. vai porque não dá Você para ficar falou do parado Covid, esperando. você falou do Covid, eu me lembrei que você começou falando da bicicleta. A gente começou falando da bicicleta. Olha só que interessante, Isso. a retomada das cidades pós-Covid, no tempo pós-Covid, é pela bicicleta, por conta do afastamento necessário. Eu lembro sempre de uma coach que eu tenho, que é uma coach que eu tenho, que chama Marilena. Marilena, Ela tá ela aqui. deve estar Aqui. assistindo. Eu vi a Maria Helena por aqui, não? Isso, ela é ótima e eu sempre Vi. gosto de olhar com um olhar mais otimista. A gente não deve ficar falando, Maria Helena não é da principalmente falar que Sementes Coaching? isso é ela mesma. Tá aí, Maria Ela é Helena, ótima, já tá ela é aqui. ótima. Me Ela é impulsionou, excelente. é outra pessoa que eu tenho que agradecer porque me impulsionou bastante. Recomendo. E Marilena me ensinou, a gente tem que ser positivo, né? Então, em vez de a gente Tem ficar falando sim. de afastamento social, de distanciamento social, vamos falar de proteção social. Então, esse necessário afastamento é, na verdade, a proteção do outro, a proteção da gente e do outro. A proteção social, a bicicleta proporciona isso. Você consegue, em vez de usar um ônibus e, não, agora nós temos que sentar, um ônibus que cabe 50 Exato. pessoas, nós vamos usar só 12, 15, 20, que seja metade. É um ônibus que, poxa, as cidades estão fazendo isso, elas estão pegando uma faixa da pista, estão diminuindo os carros, concentrando, olha, vocês vão andar a pé e vão andar de bicicleta. Então, Muito estão bom. fazendo ciclofaixas em Bogotá saiu na frente, Mônaco, Paris. Agora, ontem apareceu no Jornal Nacional, Londres vai gastar até Londres. 2025 14 bilhões de reais. Em reais, dá 14 bilhões de reais até 2025 com a adequação da cidade para a bicicleta, para o pedestre. Necessário, né? Isso é Necessário. fundamental, fundamental. E aí a gente começa a perceber, você agora na pandemia, tem muita gente assim, aqueles que não estão fazendo o necessário, não acham que tem que fazer necessário, eu acho necessário ter esse Essa afastamento, né? reclusão. Eu acho que tem essa, que ter essa, sim. essa proteção. Aí as pessoas jogam a toalha ou a pedra, falam assim, mas o pessoal que está entregando comida, olha lá. Não, gente, eles precisam entregar comida, a gente precisa comer, nem todo mundo sabe comer. As atividades Exato. essenciais precisam funcionar.
E olha que interessante, olha como é que aconteceu o boom que deu na entrega rápida, né, de comida e tal. Uhum. Tem muita gente que eu não estou mentindo, conheço gente que andava de Uber e agora anda de bicicleta entregando comida, Sim. né? Devolveu E o coisa carro. maravilhosa, tava na hora, né? E Tava na aí você hora. vem, tava na hora. E aí você vem para um boom então que aconteceu de iFood, Rappi e Uber de bicicleta. E essas pessoas estão precisando de treinamento, porque você não vê, você vê gente que não andava de bicicleta andando de bicicleta. Então, de repente, Isso. você se depara com alguém de noite, saindo de uma passagem de nível, aqui em Brasília, cruzando por debaixo do eixo, na contramão, sem uma luz, sem um colete refletivo, refletor. Essas pessoas estão precisando Desesperador. de equipamento, de treinamento. Ih, Graco saiu um pouquinho. Saiu no seu? Não, Pois é, no meu saiu. não, você está adiantado. Você está adiantado. Ah, voltou. É porque o meu tá adiantado. Engraçado, o meu sempre fica adiantado. Não sei se é porque eu entro. Eu acho que deve ser Pode ser. isso. Aí dá um delay, né? Mas Mas pode dentro do. falar. Quem tá na frente aqui falou que tá todo mundo ouvindo. Eu vou ouvir sim. Beleza. Então, a gente já está bolando, já está adiantando, eu vou te dar em primeira mão, a gente está tentando fazer já um contato com essas empresas e jogar um projeto para o governo para a gente treinar essas pessoas. É um projeto bem bacana. Essas empresas têm dinheiro e têm interesse. A população precisa ter Sim. gente que preparada. Você precisa ver a qualidade das bicicletas eles não têm preparo, né? Então a gente quer, eu fico muito feliz porque essas pessoas que estão andando de bicicleta é um exército de gente e eles estão trazendo a necessária igualdade viária, a Sim. equalidade viária que a gente sempre fala e apregoa, né? A gente quer que a via onde passa o carro passe também a bicicleta. E você está vendo que essas pessoas arriscando as vidas, estão Sim. fazendo isso. Elas estão mostrando, estão sinalizando com a própria presença, mesmo que ainda de maneira errada, porque alguns realmente estão. O camarada andar na contramão, no escuro, debaixo de uma É, passagem de nível, não está certo. Mas perigoso. agora você tem um motorista um pouquinho mais, assim, ele sabe que pode ter um camarada do iFood andando de bicicleta ali do lado, entende? E numa velocidade diferente, que não é uma moto e tal. Mas isso precisava ter treino, sabe? A gente acha que a gente tem condições, a gente já bolou uma coisa relacionada a isso para treinar essas pessoas, vai ser bem bacana. E isso é Você uma sabe novidade. que ué. Ó, você sabe que a Secretaria de Turismo está fazendo, eu fiz parte desse GT, estou fazendo parte desse GT, que é um grupo de trabalho, sobre algumas coisas que as entidades, alguns cursos que as entidades possam dar. De repente, Graco, esse é um que a gente pode estar oferecendo, porque vão ser de graça, via internet, rápidos e vão dar um diplominha, sei lá, para o cara do iFood, ou não pode falar o É, nome. Foi a mal. gente, a gente, a gente tem isso, a gente pode Que conversar depois. A susto. gente já tem Enfim, falei o adiantado. nome, mas, né? Mas diga, mas de repente é uma coisa que vocês possam também estar ofertando. Eu estou cansada de ver ciclista quase sendo atropelado. Tem uma amiga que na década de 90, infelizmente, veio atropelar um ciclista aí, que o rapaz faleceu. Coincidentemente, o menino era amigo do meu irmão. E foi muito triste na época, porque era escuro, ela vinha andando numa velocidade um pouco além, não estava tanto, mas um carro é um carro, diferente da bicicleta. Exato. O menino estava na contramão, de roupa preta, bicicleta escura, ele voou sobre o carro. E isso vai acontecer enquanto a gente não tomar cuidado, enquanto os ciclistas não tiverem também o conhecimento do que é andar de bicicleta, né? Exato. Tem países, por exemplo, salvo engano, Holanda, tem legislação. E o ciclista, ele está em primeiro lugar do que o pedestre nessa legislação. Ele é prioridade. Então, o pedestre tem que tomar cuidado, observar o ciclista. Ele olha, lógico, né? Se vem um pedestre, não vai passar em cima do nada. Mas as pessoas têm esse cuidado já. No Brasil, a gente vai ter que ter isso também, né? A gente Sim. vê muito isso acontecendo.
né? A moto e, enfim, que é outro modal, mas moto e bicicleta, que são dois grandes problemas no trânsito, porque A legislação já existe, o problema, a nossa legislação já existe, o problema é cumprir. É cumprir e é educação. Na verdade, o nosso grande mudança problema para o cultural, nosso né? país é educação. Ele é um problema É. transversal, assim, né? Você atravessa todos os assuntos. Mas é isso. É. Isso é uma coisa para mostrar. A gente está desenhando isso e está já colocando isso na mão no colo aí das autoridades, do TR. Muito Vamos ver, bonito. o que vai acontecer. Eu te faço Ah, vai saber. ficar bom. Tenho certeza que vai dar certo. Porque é mudança cultural, né? É mudança de mentalidade. Eu andei muito de bicicleta a vida toda, depois parei. Quando eu parei, engordei horrores. Tá na hora de voltar a andar de bicicleta. Esquecer o carro e dar aula lá na UNB de bicicleta e para o escritório de bicicleta. Acho que eu vou começar a tentar. Então, Vamos lá. É, Como é que você entende o uso da bicicleta e o incentivo governamental, principalmente em Brasília? Acho que você já respondeu isso, mas cabe perguntar de novo. A bicicleta ela tem sido incentivada? Por exemplo, vocês produzem bicicletas próprias, vocês têm bicicletas da própria Camelo, né? a gente não, Que não é são como o de pessoal da vocês. Laúta, as bicicletas são nossas, é. Quando vocês compraram, ou se vocês vão renovar a frota, existe redução de imposto? Já existe Não, esse processo? inclusive, observa, isso você tirou uma coisa da cabeça que eu tava para falar isso hoje com uma pessoa. A gente Pois está diga com entrando. ela, viu? Fale com ela, porque eu acho que vai ser necessário agora essa redução. Não, observa, a gente vai entrar numa recessão, já está entrando, e a gente já passou por isso antes. E o IPI é sempre retirado da linha branca, né, de geladeiras, máquinas de lavar, é retirado dos carros, dos automóveis, a indústria automotiva pressiona isso, os governos desaperta lá desaparafusa lá e fala assim, não, o IPI vocês vão estar isentos. A bicicleta, depois de uma conversa dessa, a gente está mostrando um panorama desse no mundo todo. É Londres punk, né? vai gastar 14 milhões, bilhões, 14 Bilhões de reais. bilhões de reais em 5 anos. Poxa, vamos tirar por que não tirar o IPI Para da bicicleta? imposto, Por eu que acho você faz? também. Salvo engano, posso estar enganado, mas são 70. É uma grana. É uma grana. Se você tirasse esse dinheiro do imposto que vai pro governo, não fica em outro lugar, isso ia ser ótimo, você ia incentivar. Então, eu acho que Brasília tomou a frente no passado, fez as ciclovias. As Muito ciclovias, legal. a falha delas tá fácil de ser corrigida, você tem que interligá-las, né? Quando a gente vai fazendo, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, há falhas. Você tem que permitir que uma pessoa que more em Taguatinga venha para Brasília, Sim, tranquilamente. E não é, hoje isso não acontece, tranquilo. Né? Você tem ciclovias, elas foram interrompidas, não foram continuadas. Então você tem um problema grave, mas isso dá para resolver. Né? A qualidade também das ciclovias, fazê-las com uma qualidade melhor, né? Isso também dá para fazer, dá para exato. compor. É algo que você não pode. Ah, eu fiz daqui 50 anos, vou fazer de novo. Não, tem que estar sempre tendo manutenção, e não tenha dúvida. Então, eu acho que Brasília, por ter feito esse investimento em estrutura cicloviária, sob o ponto de vista do desenho, né, urbano, das ciclofaixas, ciclovias, é uma das cidades que mais tem. Por falar nisso, é uma das cidades que mais tem. Salvo engano, ela tem 545 quilômetros lineares de ciclovias e ciclofaixas. Né? Ela está perdendo aí no Brasil, acho que é a segunda maior malha cicloviária, salvo engano. Bacana. Por questão de 4 metros, tá? Mas é Que isso. Então, loucura! você incentivou, nunca teve tanta bicicleta vendida nos últimos 6, 8, 10 anos, aí nunca se vendeu tanta bicicleta em Exato, Brasília. Né? exato. Então, mas E a pode ser, bicicleta ela é pode ser incentivado? igualitária. Pode, Igualitário, deve. exato. Né? Deve. Ela gera Então tem mais igualdade, formas. né? Eu acho que isso é uma luta que o pessoal, assim, os ciclistas têm que se juntar e botar a bandeira, olha,
vamos tirar o IPI da bicicleta, vamos diminuir o imposto, porque precisa. É fundamental. Exato. As bicicletas elétricas, por exemplo. Isso, cara, isso Sou você louca falando. por uma bicicleta Então, elétrica. a bicicleta elétrica, eu sou fã da bicicleta elétrica. Eu acho que bicicletas, existem algumas marcas que estão cada vez aparecendo mais. A gente, você tem marcas brasileiras de bicicletas elétricas muito boas. Você tem a indústria legitimamente brasileira, montagem, não é só montagem, fabrica, monta, desenvolve, né? Eu gosto muito dessa visão que a bicicleta elétrica consegue levar alguém que tem um problema no joelho à distância. O cara percorre sem Sim. fazer muita força, ele vai andar, o pedal assistido vai andar quilômetros. Você hoje, a gente estima que a bicicleta é útil para um trajeto de até 5, 6 quilômetros. Ela é útil. Se você vai até 6 quilômetros, vai de bicicleta. Se você vai usar uma bicicleta elétrica, você pode fazer isso 2 vezes mais, ou quase 3. Isso é tranquilo. 15 quilômetros de bicicleta elétrica é rapidinho. E sem muito É, e, é, esforço. Então, e é simples, eu, né? Não custa implementar, assim, redução de valor, se reduz o imposto, você tem a redução desse valor. exato. Lembrar os que vendem as bicicletas, né? Menor ganância, porque não dá, né, para ficar esperando entender que a bicicleta vai cair de preço. Bicicletas, as melhores são sempre mais caras, né? Elas têm equipamentos, elas têm Agora, tecnologia dentro delas material e tudo mais. Eu lembro quando saíram as de fibra de carbono, depois fibra de não sei o quê. Eu, na época, fazia triatlo, né? Então eu lembro dessa coisa toda da transformação na década de 90, da bicicleta de fato, né? Daquela coisa que a gente falava, bom, vai chegar aqui nunca, chegou. Agora a bicicleta elétrica. Eu quando ensaiei comprar uma, fechou a loja, porque ninguém comprou. Então o cara foi embora. Não acreditei. E é hoje importante, né? você tem bicicletas elétricas. Isso é normal. Em qualquer comércio, em qualquer área, algumas vão se estabelecer e outras vão cair. Então você tem bicicletas. Se Exato. você procurar, você vai ver. Já que a gente não pode falar de marca, não vou falar, mas existem bicicletas sensacionais. é, e você vai descobrir gente que tem a cabeça lá na frente, inventando o diferente com a bicicleta elétrica. A igualdade cicloviária e o equilíbrio, né? Você com uma bicicleta que você usa para. Imagina, a gente daqui a pouco vai começar a ver as pessoas usando bicicletas cargo. Bicicletas cargo, cara, com uma bicicleta elétrica você poder levar de um lugar para outro, levar uma entrega, fazer uma entrega, levar um armário, né? Então, isso vai acontecer, você vai ver isso mais fácil. Tomara, porque é bonito a gente ver o pessoal que usa bicicleta. Eu lembro que há muitos anos atrás, nós víamos as pessoas mais humildes pegando as bicicletas e indo para os seus trabalhos. A gente ainda vê isso acontecendo. E a bicicleta foi se popularizando no Brasil, outros lugares do mundo já era usada. E a gente sabe que começou por políticas públicas, remodelação viária, todo um processo de troca aos poucos do carro pela bicicleta. Isso aconteceu muito em alguns países da Europa. E de repente a gente viu a bicicleta ficando mais cara, aquela Monarch, como é que chamava? Todo mundo, uma Monarch que todo mundo trabalhava com ela, virou sempre foi um veículo de transporte, é um modal importante. Ó, a gente Em tem algumas 6 cidades, minutos. em algumas Que horror, né? cidades, 6 minutos, já passou tudo isso. em algumas cidades já existem, ainda existem, é o principal, tá? Aqui, salvo Ainda é o engano, principal. é o principal. Em algumas cidades do norte do país é o principal meio de locomoção. Exato, exato. Ó, o André lembrou aqui, era a Barra Forte. Todo mundo lembra dessa Forte. bicicleta? Se eu não me engano, era da década de 80, éramos sorteados com elas em programas de televisão, nos Isso. Trapalhões aparecia, né? Você ainda A vê bicicleta, muitas delas por aí. muitas, e ainda tem gente usando aquelas que compraram lá atrás, remodeladas, mas tem usando. Exato. Graco. Enfim, o teu trabalho é um trabalho extraordinário. Ele mexe com turismo, cultura, é o turista de Brasília que vem de fora. Vou refazer.
O trabalho que você e Fabiano começaram e que virou uma família, porque é uma equipe fantástica, competente e um trabalho que é não só um produto de turismo, mas um produto cultural, arquitetônico para Brasília. É um grande exemplo para muita gente. Eu vi passando aqui, ó, Feijão Jeff falou Barra Forte, esse mesmo. Ninguém esquece essa bicicleta. Teu trabalho ele deixa um legado enorme, ele ressignifica a cidade de Brasília para 60, 70, 80, 100 anos mais. Não é um trabalho que para aqui, tenho certeza. E como eu te falei mais cedo, né, há outras perspectivas desse trabalho que certamente vão se abrir para mais pessoas poderem sentir o ventinho no rosto e a possibilidade de entender Brasília como ela é, enxergando Brasília de uma outra escala, da escala humana, essa que está fora do carro, fora do ônibus. Tem gente que nem conhece a cidade, muita gente que viu o documentário 60 Olhares sobre Brasília falava, né, mandava mensagem assim: você deixou a cidade diferente, eu não sabia nem que Brasília era desse jeito. As pessoas enxergam a cidade monumental, fria. Não, não é. Estou louca para ver a nossa cidade ser usada por muitos ciclistas, que a gente possa fazer espaços de ciclovia que consigam cruzar, né, leste-oeste, não só norte-sul da cidade, que a gente possa implementar isso sem briga, porque patrimônio precisa ser mantido, mas precisa ser remodelado. É importante. Faltam 3 minutos, vou te dar a palavra para o final. Te agradeço imensamente a você, Fabiano, e toda a equipe, por todo esse amor, carinho pela cidade, por terem aceito o convite, para a gente fazer essa reformulação da cidade de Brasília, para a gente botar Brasília num patamar de pessoas entendam como Brasília funciona. Funciona assim, como o Graco está contando para vocês. Tinha muito mais para falar, pena que é só 1 hora. Você volta com as outras ideias para falar sobre o Tour Free da Camelo, que vai rolar, espero, estou torcendo então, já. Eu vou deixar a minha expectativa. Eu acho que o turista para voltar vai demorar um pouquinho. A gente tem esperança que volte mês que vem, mas a gente sabe que vai demorar. Tem não, a gente sabe que não vai ser assim. Mas eu acho que a bicicleta e o turismo em Brasília pode agregar e atrair os próprios brasileiros. Então, que são turistas, né? Exato. O Free Bike Tour é exatamente isso aí. A ideia que a gente já apresentou para a Secretaria de Transporte, para a Secretaria de Turismo, é um projeto que mostra em 1 hora vários roteiros ao mesmo tempo. Em cinco pontos da cidade a gente tem condição de mostrar. Em 1 hora a pessoa senta na bicicleta, vai com um guia num grupo e em 1 hora ela volta. Ao mesmo tempo, outras pessoas estão fazendo isso. A hora que a pessoa retorna, já tem mais um grupo muito preparado para ir no mesmo caminho. Essa é a ideia. Então, e ó, vai dar certo. Vai dar certo. A nossa secretária de turismo é sensacional. A Fabiana está me lembrando aqui, ó, gratuito, por isso que é free, e a gente troca por alimentos. A ideia sempre que serão doados. A ideia sempre foi essa. Muito legal. Vamos ver se dá certo. Contem com a Paraboloide nessa. Divulgaremos, estaremos juntos nisso tudo. Eu quero voltar a andar de bicicleta, então vou estar lá no meio, né? Tentando, não prometo, andar com a bicicleta. Qualquer coisa tem socorro, né? A gente liga pro SAMU. Não se preocupe. Tá, eu vou de elétrica. Ela é minha, já está reservada. Bom, 1 minuto faltando. Obrigada a todos que assistiram a live. Que vão assistir, a gente vai colocar no canal do YouTube 60 Olhares sobre Brasília. Pedimos que vocês entrem no canal 60 Olhares sobre Brasília. Curtam, compartilhem, curtam o vídeo. Entrem no 60 Olhares. Amanhã nós temos entrevista com o Vicente Del Rio, que é um grande urbanista, escreveu muitos livros que a gente estudou na universidade e grande professor. Falo de acessibilidade sexta-feira, a convite da Ellen, vou botar depois, entrem lá no site da Paraboloide, no Instagram e no do 60 Olhares, vai estar tudo lá. E falar de acessibilidade é exatamente porque a gente precisa, nas cidades, ter modais como bicicleta e acessibilidade para as pessoas que precisam. Eu sou mãe de um menino que não sobe, tem dias de 18 anos, grande já. Não sobe, às vezes, o meio-fio. E eu quero que meu filho e outras pessoas também possam vivenciar a cidade como eu vivencio, né? E falaremos disso. E, Fabiana, obrigada a você por serem fantásticos e terem criado uma coisa linda. Pessoal, brigadíssimo. Está acabando o tempo, tem uns 22 segundos.
Graco, Fabiane, todos, obrigada. Graco, continua Obrigado, reinventando essa cidade linda desse jeito maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Angelina. Valeu, Beijo. gente. Obrigado mesmo. Boa noite. Foi massa. Tchau, Bacana. tchau. Obrigado. Matheus entrou aí. Obrigado, Matheus. Valeu.